Após o empate frustrante entre Atlético Mineiro e Juventude, o clima esquentou entre os torcedores. Sem esconder a indignação, Heverton Guimarães fez um forte desabafo sobre a atuação da equipe e levantou questões que deram o que falar. Será que ele tem razão? Bora pro vídeo e confira tudo o que aconteceu. Já vou começar falando de um pênalti pro Galo, não dado pelo horroroso Fernando Antônio Mendes, árbitro muito fraco, e o pior, ele só nega o pênalti e os jogadores do Atlético ali só observando como se nada, como se nada. Inclusive a comentarista da transmissão confirmou que o pênalti aconteceu. Isso não atenua a atuação do Atlético, que não deixou ninguém excitado. Jogo ruim do Galo, sem nenhuma inspiração ofensiva, né, gente? Até porque não tem qualidade para meter medo em defesa alguma, né? O ataque do Galo não preocupa a defesa adversária alguma. E vocês sabem que eu não estou fazendo onda. O grande problema do Atlético é quando ele tem que jogar para cima do adversário, quando tem que propor jogo. Falta qualidade extrema. Falta qualidade. O Galo foi menos pior no primeiro tempo, a ser justo, menos pior no primeiro tempo, porque o segundo tempo foi medonho. Nenhum encaixe, gente, nenhum encaixe para marcar saída de bola do Juventude. Aliás, nem para isso o Minda foi útil. Ô, gente, o Minda é um mistério que o departamento de futebol do Atlético precisa explicar. Não dá para aceitar. Jogador que custou tão caro, que seja tão boca aberta dentro de campo. Custou caro, preço de jogador titular, joga pouco, ajuda pouco e não justifica o investimento. Então o seu Paulo Brax precisa explicar a contratação do Minda, gente. Ué, já o Cassierra, atenção, hein? Longe da área, que não é centroavante, também custou muito caro, veio como socador, o cara para fazer gols e tal. Até o São Paulo avisou que não era centroavante. É outro que o VP de futebol precisa explicar a contratação. Vai ajudar a fazer um golzinho aqui, outra colar, mas longe a justificar o custo. Centroavante contratado ficou no banco, gente. Não entrou com o time precisando fazer gol. O Bobas ficou assistindo do banco. Aí você vai me perguntar, porra, o cara chegou essa semana, nem treinou e você quer que ele entre, ué? Então por que foi pro bid? Por que estava no banco então? Me explica isso aí, ué. Presta atenção aqui. As alterações não melhoraram em nada o time no segundo tempo. Do meio pra frente, um horror. Um lance de perigo lá na cobrança de falta do Igor Gomes. Teve um lance do Coelho também pela esquerda ali. Aliás, o Coelho entrou em campo querendo fazer fila, né? Amarrou o barbante na bola e não soltava nem fudendo. O Galo não conseguiu envolver em momento algum Juventude, tá? Alguma coisinha no primeiro tempo, no segundo tempo não. Um segundo tempo, repito, medonho, piorou muito. Quando voltou do vestiário do segundo tempo, empatou numa merda de um 0-0 e agora vai para Caxias tendo a obrigação de ganhar para seguir no tempo normal ou empatar e se virar nos pênaltis lá. Enfim, situação do Galo que oscila e vacila demais, ficou muito complicada, porque lá contra os caras vai feder carbureiro. No mais, eu volto amanhã depois do jogo do Cruzeiro e beijo na alma, que eu vou ali tomar uma para relaxar. Tchau. Olha, essa diretoria do Atlético tem que pagar terapia para seus torcedores, porque afinal de contas, depois de vencer o líder fora de casa, o Atlético recebe o Juventude da Série B, e apronta um vexame desse dentro de casa, deixando o Juventude dominar quase a maioria do segundo tempo, né, com grandes possibilidades de ter perdido o jogo dentro de casa. O Atlético teve uma semana aí para descansar, o que adianta? Né? Uma semana para treinar, né? E o Atlético volta ao mesmo, gente. E esse é o time do Atlético, que a gente conhece, que a gente tem visto o ano inteiro aí, né? Tem rompantes de maravilha, mas de repente cai no marasmo do mesmo jogo medíocre, dos jogadores que não se entregam, jogadores que chegam no segundo tempo parece que estão cansados, né? E aí eu pergunto pro Paulo Brax, cadê os reforços, Paulo Brax? Né? Você tá falando que o time do Atlético é competitivo onde? Você não tá conseguindo competir com o time da Série B. Você imagina com os outros times da Série A. Que bonito esse papel que o Atlético faz dentro de casa, né? Colocar a torcida inteira no campo para apresentar um futebol medíocre desse, um futebol sem vergonha, um futebol sem atitude e um futebol principalmente sem atacantes. Nós não temos atacantes. O ataque do Atlético é pífio, é um ataque de pau mole, não estraga ninguém, uma porcaria de um ataque. Então, quero saber como é que vai ser, né? Porque descansar não adianta, né? Ter resultados bons para melhorar a cabeça dos jogadores também não adianta, né? Então o Atlético vai ser isso, altos e baixos, altos e baixos. Quero ver ganhar do Juventude lá dentro, sendo que aqui não ganhou e quase perdeu, né? Aí eu pergunto, será que realmente lá em Caxias do Sul nós vamos jogar esse futebol sem atitude, sem garra e sem qualidade? Vamos levar nada, vamos levar é ferro. Você começou falando do jogo contra o Palmeiras, sem tirar mérito, tá? Acho que o Atlético fez um grande jogo lá, a atuação, a estratégia do Baba, os jogadores seguiram a risca, o goleirão do Palmeiras colaborou, problema do Palmeiras, o Atlético esteve lá e aproveitou as oportunidades. Só que, você vai jogar em casa, é outro torneio,
uma outra postura do adversário, que fecha os espaços, que não deixa você confortável no jogo, porque marca muito bem a saída de bola. Time forte, time também que faz a catimba, faz a cera, enrola, joga o futebol de Copa, cara. Futebol de Copa é isso aí. Veio aqui para levar um resultado positivo, um 0-0, tá lindo. Juventude vai embora para casa feliz da vida, confiante. E o Atlético vai ter que jogar a bola demais na terça-feira para trazer a classificação. E aí você falou do pobre, CJ. É isso. O Atlético, eu tô falando já faz tempo, o Atlético não tem elenco para brigar por nada além da sua salvação no Campeonato Brasileiro. Estou dizendo isso agora, diz depois da vitória contra o Palmeiras também, que se o Atlético não qualificar este elenco, o Atlético vai ficar mais um ano sem Libertadores. Gente, o Atlético pegou um time de Série B, ainda que esteja bem na Série B, jogando um bom futebol e que provavelmente vai subir, e que esteve na Série A também no ano passado e caiu. Não é um time estranho à Série A, não. Mas não pode o Atlético falar em pré-Libertadores, em Libertadores, com isso que a gente viu hoje aqui. E você tem razão, eu disse mesmo que o segundo tempo do Atlético conseguiu ser pior do que o primeiro. O Juventude percebeu isso. E teve muitas chances também aqui no segundo tempo. Ainda que a missão do Juventude fosse exatamente essa de levar para o Alfredo Jaconi 0-0. Hoje esse empate patético aqui na Arena contra o Juventude da Série B, que inclusive, vamos falar uma verdade, nem parecia que o Juventude era da segunda divisão. Se uma pessoa que não conhece as duas equipes, você avisar ela, um desses dois times é da segunda divisão, ele não vai saber qual dos dois. Essa é a verdade. Segundo tempo, Juventude foi até melhor, teve mais posse, chegou com perigo. O Atlético também chegou, mas, gente, em casa contra o Juventude, se o Atlético não levar perigo em algumas jogadas. Agora, tudo começou com o ninguém pediu. Sabe o ninguém pediu? Barba, ninguém pediu o Dudu titular. Mas o ninguém pediu hoje estava em campo. Eu queria entender o Dudu titular. Ele não entra em uma partida bem para merecer uma titularidade. Num jogo de Copa do Brasil, ele foi titular. O que aconteceu? Foi mal. Nossa, eu estou surpreso. O Dudu foi mal. Meu Deus, estou muito surpreso. E ele demora demais para mexer. E o pior é que quando mexe, o Barba mexe mal. Tirou o Maicon, volante, e o Dudu que não sei por que voltou pro segundo tempo. Aliás, não sei porque foi escalado titular. Mas com o primeiro tempo que fez, devia ter saído no intervalo, não saiu. Aí coloca dois atacantes, Alaminda e Coelho. Aí o Vitor Hugo vai para volante, segundo volante. Cara, é óbvio que a gente não ia vencer um jogo onde o treinador só errou. Do primeiro minuto ao último. Porque eu queria entender do Atlético o seguinte. Aí é muito curioso, eu até comentei na transmissão com o Big Bro. 40 minutos do segundo tempo, o Atlético contrata um centroavante, precisa de um gol, ele está no banco, o treinador não coloca. Ou seja, pelo visto, o treinador não confia tanto no centroavante. 40 minutos de jogo, o Atlético precisando de um gol, o centroavante está no banco e o torcedor não pede esse centroavante. Porque também o torcedor não confia. Enfim, hoje o Atlético não mereceu vencer o Juventude. Para mim isso é um fato, essa é a verdade. Tá? Foi um jogo igual, o Atlético não merecia a vitória e levar o jogo lá para o Alfredo Jaconi. Um empate, gente, o jogo lá é difícil. Eu estava vendo o jogo desse contra o Avaí, teve chuva, uma chuva forte, nem parecia futebol em um determinado momento. Vira um campo de guerra. Atlético, mas pelo menos é um time que pelo visto só sabe jogar no contra-ataque, né? Quem sabe? Mas enfim, partida fraquíssima, Barba péssimo dos péssimos hoje, e a gente não consegue ter um minuto de paz, né? Acha que as coisas vão melhorar depois de uma vitória grande contra o Palmeiras, jogo seguinte em casa contra o Juventude, é isso. O que é foda, durante a semana eu falei com meus amigos, era a cara o Galo ganhar do Palmeiras e perder o Juventude, ou empatar com o Juventude. O Atlético, mano, diante de 37 mil pessoas na Arena MRV no sábado à noite, final de mês, galera apertada, veio aqui, fez uma festa do cacete pra ver o Galo inoperante contra o fortíssimo Juventude da Série B, né? O Galo não incomodou o Juventude hora nenhuma da partida, mano. Um
certo momento o Juventude estava saindo tocando igual Barcelona, igual a Espanha, campeã do mundo. A gente olhava um pro outro aqui na arquibancada e falava, que porra que é essa? Meio de campo, muito fraco. Um time... Manda um abraço aí, Zé. Um abraço pra rapaz de Galo. Aqui, esse time do Galo não sabe propor jogo. O time do Galo é ruim. É ruim. É ruim. O time do Galo tem que jogar retrancado. Não dá. Mas até contra o Juventude? A gente tentou propor jogo com o Juventude. Isso que é foda. Quantos chutes que a gente deu pro gol? Errado. Eu não vi. Tirando a foto do Igor Gomes, não teve. O time do Galo é horrível. O Galo não criou nada. E vamos passar sufoco. Rapaz de Galo, hein? E vamos passar sufoco lá em Caxias do Sul. E tem trouxa que vai estar lá, hein? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Ative o sino das notificações para acompanhar todas as novidades. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.